Hoje para você de casa, agora o NTV News. Após divulgação de áudio na véspera da eleição da Câmara, o prefeito afirma ter sido vítima de montagem. Câmara Municipal de Lagamar instala a comissão processante para investigar prefeito por suposto superfaturamento em compra de madeiras. Queda de árvores, mobilizações no Corpo de Bombeiros na MGC 354 em Patos de Minas. Polícia deflagra a 7ª fase da Operação Covardes. A movimentação no comércio com horário especial de Natal em Patos de Minas. Crianças se divertem com doação de brinquedos pelo Cicobi Credicopa. American Car promove ação especial na semana do Natal com sorteio de motocicleta. Natal deve ser com tempo chuvoso em Patos de Minas. Rede de combate à violência contra a mulher faz balanço das atividades e lança campanha. Prefeitura de Patos de Minas autoriza segundo reajuste este ano nas tarifas do transporte rodoviário rural. O aumento é de 20%. Patos de Minas registra mais uma morte por Covid e 421 casos ativos da doença. Tem ainda a análise da notícia e muito mais no NTV News, que começa agora. Na manhã desta segunda-feira, equipes do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para a retirada de árvores que caíram na MGC 354 em Patos de Minas. O tronco de uma grande gameleira caiu na MGC 354 em Patos de Minas, nas proximidades da localidade de Sertãozinho, e impediu o trânsito em parte da via. Após a retirada do tronco pelos militares, o tráfego de veículos foi liberado. Além deste local, os bombeiros também tiveram que realizar, em um segundo ponto da rodovia, os cortes de um eucalipto e outra árvore, que estavam obstruindo a passagem. A Polícia Civil, com apoio da PM, deflagrou hoje a 7ª etapa da Operação Covardes, denominada de fase final. Foram cumpridos 16 mandados de prisão que tiveram como alvos pessoas suspeitas de envolvimento com o chamado Tribunal do Crime em Patos de Minas. 8 policiais civis e 12 policiais militares participaram da fase fim da linha. O objetivo dela é fazer com que nós tenhamos mais sensação de segurança para a população, atacando indivíduos que estariam atuando num homicídio que aconteceu há um tempo atrás. Esse homicídio que continuaram as investigações, mesmo após a prisão de uma parcela desse grupo que teria sido os autores desse homicídio, bem como tentar impedir que outros delitos viessem a acontecer e outras situações de tribunal do crime. Através aí de um trabalho de investigação e de um trabalho de troca de informações entre a sociedade, a Polícia Civil, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, foi possível então desencadear essa operação fim da linha, que é a 7ª fase da Operação Covardes. Bem, nós tivemos hoje o cumprimento de 15 mandados de prisão que foram expedidos pelo juiz local. Desses 15 mandados de prisão, nesse momento, nós conseguimos prender 3 indivíduos, outros já se encontravam presos por conta dessa mesma situação, mas reforçado, então, os mandados de prisão que já existiram, prisão preventiva, e agora a gente vai dar o andamento natural de coleta de depoimentos de alguns deles e ingresso deles no sistema prisional, para que lá, então, seja feito todo o procedimento necessário e se chegue, então, ao Poder Judiciário para que possa analisar com ampla defesa, contraditório e todos os elementos necessários para o bom desempenho dos trabalhos. Nós estamos com vários mandados em aberto ainda, porque nós estamos ainda buscando algum desses indivíduos que estão na rua. Mas desses 15 mandados, nós já cumprimos 3 agora e temos 5 pessoas que já estavam presas e tiveram agora novos mandados de prisão contra elas. A ação tem por finalidade o combate ao crime organizado e diminuição de crimes de homicídio e tribunais do crime. O que nós temos é indivíduos que estavam realmente mancomunados entre si para poder praticar diversos crimes, entre eles tribunais do crime e homicídios. Segundo a Polícia Militar, as ações têm proporcionado mais segurança para a população. Todos os alvos aí apreendidos, presos, apreendidos e os demais alvos que estão foragidos são muito conhecidos no meio policial por diversas práticas criminosas aí pretéritas, na sua grande maioria, às vezes até por crimes violentos e outras naturezas, e que a retirada desses indivíduos aí de circulação podemos dizer que eleva a sensação de segurança da comunidade em si, porque eles
param inclusive de praticar o crime. A operação de hoje ela foi no cumprimento de mandados de prisão. Nós não tínhamos mandados de busca na ocasião, então foram apenas as prisões dos indivíduos. Em uma das residências, o indivíduo entregou à equipe drogas e balança. A seguir, a movimentação no comércio com horário especial de Natal em Patos de Minas. A American Car promove ação especial na Semana Natalina com sorteio de motocicleta e crianças se divertem com doação de brinquedos pelo Cicobi Credicopa. O comércio patense está com horário especial desde a semana passada e neste domingo a movimentação para as compras de Natal foi bastante tranquila. Com o horário estendido para esse Natal, algumas lojas de Patos de Minas tiveram seu horário de funcionamento até mais tarde. O comércio abriu às 14h, né? Nós tivemos aí também o imprevisto da final da Copa do Mundo estender. Então, a partir das 15 horas é que iniciou realmente o movimento aqui. Já fizemos algumas vendas e estamos aguardando o movimento aumentar na cidade. Para o proprietário de uma loja de brinquedos e eletrônicos, foi um dia comum. Tá sendo meio fraco, viu? Mas vale, né? Mas domingo era para descansar, né? Mas tá valendo, hein? Então não teve benefícios, né? No caso, aqui para o comércio do senhor? Não, hoje é um dia mais ou menos normal, né? De trabalho. Podia descansar e amanhã, né? Segunda até sábado, era melhor. Em uma loja de vestuário no centro da cidade, as expectativas foram superadas. O centro tá bem vazio, mas graças a Deus a gente tá conseguindo atender bem, tem muita gente na loja. Tomara que seja assim até o Natal. Então foi um domingo compensativo. Foi demais, nossa senhora. Que bom, que todo domingo fosse assim, era bom demais. Os consumidores aprovaram o horário. Acredito que ficou bom para todo mundo, né? Porque todo mundo trabalha no meio de semana, tem faculdade, então fica muito corrido. E nesse horário tá todo mundo com espaço livre, então é ótimo. Ficou um horário bem bacana, né? Para quem não tem tempo de sair assim durante a semana, é mais corrido. Então o domingão aí com as lojas abertas, ficou um horário bem assim propício, um dia bem propício para o pessoal sair para poder comprar. Na hora de pagar, é importante se preparar para poder gastar com os presentes. Já estava guardado, né? A gente sempre espera já esse momento, então a gente já aguarda, já se prepara. Não, na verdade nem recebi o 13º ainda, né? Mas assim, a gente sempre dá um jeito. Então assim, é um dinheirinho que a gente tem, é um dinheirinho que tá ali guardado, mas o 13º já tá, como se diz, tem presente do restante da família. Então já tá comprometido. O Cicobi Credicopa realizou mais uma ação natalina e distribuiu milhares de brinquedos para a criançada nesse domingo em Patos de Minas. A ação foi realizada na Avenida Getúlio Vargas. Milhares de ioiôs, cataventos e bolas foram distribuídas para as crianças. Para o presidente Ronaldo Siqueira, além de alegrar a criançada, a ação atrai novos turistas que beneficia o comércio. O Cicobi Credicopa é uma cooperativa e, como toda cooperativa, nós temos uns princípios. O 7º nosso é preocupar com a comunidade, é devolver parte daquilo que a comunidade, que nós tiramos da comunidade, que são os nossos resultados. E aqui hoje nós estamos fazendo isso. Nós estamos trazendo alegria para as crianças, entregando aqui 1000 ioiôs, 1000 cataventos e 1000 bolas. Quer dizer, são brinquedos simples, mas brinquedos que trazem alegria para essas crianças que aqui estão hoje, contribuindo também para que venha mais pessoas para o centro da cidade, que venha mais turistas da região para Patos de Minas e com isso gaste no comércio. E o nosso maior número de cooperados nosso é o comércio de Patos de Minas, então nós estamos fomentando, ajudando eles a venderem mais. Então é o papel do cooperativismo, onde todos saem ganhando. Cooperativa de crédito é diferente de instituição financeira. Na instituição financeira você dá resultado para um dono. Na cooperativa de crédito todos os cooperados são donos, então tudo que se ganha reverte para ele mesmo em forma de novos negócios, de custos mais baixos, de aplicação mais bem remunerada, mas também isso aqui nós estamos vendo, fomentando os negócios, melhorando o espírito da cidade, o espírito natalino. O Cicobi Credicopa este ano, como no ano passado, adotou toda a Praça do Coreto, ajudando aí o município nessa iluminação fantástica
e a gente está de tirar o chapéu aqui, que é toda a Avenida Getúlio Vargas, está sendo iluminada com um renascer natalino. Renasce na gente uma esperança de um mundo melhor. Foi a segunda vez no mês de dezembro que a cooperativa realizou a ação natalina para a criançada. Nós já fizemos distribuição no dia 10, quando aqui teve a caravana da Coca-Cola do Papai Noel. E estamos fazendo hoje, porque vai ter a projeção mapeada na Catedral. Então é um dia de muito movimento. Da outra vez, no dia 10, nós não fomos tão felizes que choveu no dia, mas mesmo assim, nós distribuímos 1.400 bolas, então tinha 1.400 crianças aqui. Agora hoje serão 3.000, estamos nessa noite agradável e bonita e todos aqui alegres, vibrando. E a projeção da Catedral esse ano tem um aspecto que vem combinar muito com esse momento que nós estamos passando do renascer natalino. O ano passado foram homenageadas pessoas que nós perdemos por Covid, projetando o nome ali na Catedral, e esse ano vai ser projetado as crianças que nasceram no ano de 2022 em Patos de Minas. Então é o renascer do Espírito, é o renascer natalino e é o renascer de uma nova vida, se Deus quiser, deixando para trás só uma triste lembrança, mas que não ocorra mais para frente. A alegria não ficou só apenas para os pequenos que receberam os presentes. No final do ano, esse clima de Natal, né, um clima que passa para a gente uma mensagem de união, de solidariedade. E o Credicopa, como sempre, marcando presença em todos os eventos, nesse Natal iluminado que a gente está tendo do Renascer Natalino. Credicopa está aqui com um stand distribuindo bolas, ioiô, catavento para as crianças, e ver o sorriso na cara, no rosto dessas crianças é impagável. A felicidade delas, né? Trazendo união mesmo para o pessoal vem aqui, fica na fila, tem jogos para ganhar os brinquedos. Então é satisfatório para mim como funcionária fazer parte, e é um orgulho assim do Credicopa marcando presença aqui no Natal. Ah, eu gostei, até que é bom, que pode brincar. Pietro Miguel, você gostou do catavento que você ganhou? Gostei. E era ele mesmo que você estava querendo ganhar quando você foi rolar a roleta? Aham. E o que você está achando aqui de hoje? Muito bom, tá tendo muitas apresentações, muito legal. O ioiô. Ioiô? Por que o ioiô? Porque ele é legal. Legal? Tá gostando aqui hoje? Sim. Você reuniu com a família, você veio com quem? Eu tô com a minha mãe, com meu pai, com a minha tia, com a minha avó. Você tá divertindo muito? Eu queria o ioiô. Ioiô? Por mim, qualquer um, não tem problema se eu ganhar o catavento e outro. É, também. Você está gostando aqui hoje? Sim, tá sendo muito legal. Eu tô achando legal as luzes aqui, tá muito bonito, tudo. Sobre os brindes do Credicopa, o que você tá achando? Tô achando bom. A American Car realiza nesta semana do Natal uma ação especial para você conhecer as novas estruturas da concessionária e ainda concorrer a uma motocicleta. Confira como participar desta super promoção da American Car. Lourenço, e aí, meu irmão? Como é que vai? O que esse povo pode esperar da American Car esse final de ano, hein? Esse final de ano vai ser marcante. Ele vai ficar para a história de Patos de Minas e região. Cara, eu fiquei surpreso quando você me falou o que ia acontecer aqui dentro dessa loja no dia 23 de dezembro. Essa loja foi feita para receber público, para receber pessoas. Portanto, ela é um shopping. No dia 23, nós queremos o maior número de pessoas dentro da American Car. E eu ouvi falar em 500 pessoas aproximadamente reunidas em um só momento aqui? Em um só momento. Para um show, vai ter um show aqui. Vai ter promoção, vai ter brinde, vai ter sorteio. E é uma ação que o público ele tem que vir aqui para conhecer a nova American Car. A American Car ela foi feita para Patos de Minas e região, com uma estrutura ampla e moderna. E para você que ainda não veio aqui, nós queremos que você venha conhecer uma nova experiência de veículos. Nós queremos que você venha, navegue pela estrutura American Car, conheça uma nova experiência de adquirir seu veículo. Lourenço, pelo que eu fiquei sabendo, a pessoa vai ter que andar mesmo, conhecer de fato a American Car. E em cada experiência ela vai conseguir um número. Cada experiência ela vai visitar e navegar pelo pátio número 1, 2 e 3. Dentro de cada marca, como a American Car tem várias diversidade, marcas, modelos e cores, ela vai escolher um número. Ela vai formar 3 números. Esses 3 números ela vai guardar eles. Dia 23 às 19 horas ela vai voltar para a American Car para participar do sorteio.
Só vai concorrer a uma moto 0 km quem estiver aqui presente às 19 horas. Então deixa eu ver se eu entendi. A pessoa vai vir na American Car no dia 23, o dia 23 todo, a partir de 8 horas da manhã. Vai andar pela American Car, vai conhecer carros novos, seminovos, prêmios, populares, toda a linha de carros que tem aqui. Cada momento, né, ela vai escolher um número dentro de algum automóvel de um dos pátios, formando 3 números. Ela vai, beleza, mas e aí? Ela tem esses 3 números e depois? O que ela vai ganhar com esses 3 números? Ela vai pegar um número em cada pátio e vai formar 3 números. Esses 3 números nós vamos fazer o sorteio. E um sorteio de quê? De uma moto. O quê? Uma moto. Uma moto? Vai concorrer uma CG. Espera aí, é uma moto só pra pessoa vir cá e passear aqui? Conhecer a estrutura, trazer amigo, indicar a American Car. Lourenço, mas quantas pessoas não queriam vir aqui simplesmente por vir? Ainda você vai dar uma moto? Vamos dar uma moto. Dia 23, eu tô aqui? Você e Patos e região. Vale a pena conferir, né? Em instantes aqui no News, segunda parcela do 13º deve ser paga até esta terça-feira. Tem a previsão do tempo para este início de semana. E Natal deve ser com tempo chuvoso em Patos de Minas. Termina nesta terça-feira o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário para os trabalhadores com carteira assinada. Você que sabe que tem direito a esse extra, sabe quem tem? Pois é, então confira aí a reportagem. Tem direito ao 13º salário quem trabalha de carteira assinada. Para quem iniciou o emprego no decorrer deste ano, o valor a ser pago deve ser proporcional ao período trabalhado em 2022. Quem faz jus ao 13º salário? Todo empregado avulso, doméstico, urbano ou rural, que tem carteira assinada e que trabalhou por mais de 15 dias na empresa. Ou então os pensionistas que recebem benefício previdenciário ou aposentado. Quem não tem direito a esse benefício, quem foi dispensado por justa causa ou teve mais de 15 faltas durante o mesmo mês. O valor do benefício é equivalente a 1/12 da remuneração recebida por mês de trabalho, para quem é empregado. Agora, para os pensionistas ou aposentados, dependerá do valor recebido no benefício previdenciário. Milhões de empregadores pagaram a primeira parcela até o dia 30 de novembro. De 50% do último salário antes do mês de pagamento, sem descontos. A segunda parcela terá os descontos de todos os encargos previstos, que incidem sobre o valor integral do 13º salário. Portanto, o montante líquido a ser recebido pelo trabalhador será menor que na primeira parcela. Para muitos trabalhadores, o dinheiro veio em uma boa hora e já tem destino certo. O cálculo do 13º salário é somado pela divisão da remuneração integral por 12 e a multiplicação do resultado pelo número de meses trabalhados. Horas extras, adicionais sendo noturno, de insalubridade e de periculosidade, e comissões também entram nesse cálculo. Nestas primeiras semanas do mês de dezembro, o tempo instável tem sido uma constante em Patos de Minas e região, principalmente com chuvas no fim do dia ou ainda pela manhã. Mas como deve ficar o tempo no feriado de Natal e com a proximidade do início do verão? É o que a gente mostra. Com frequência, os patenses têm enfrentado dias com céu nublado e pancadas de chuvas. Algumas condições meteorológicas têm provocado essas instabilidades. Nesse momento está sobre a nossa região e de forma muito abrangente o que nós chamamos de baixa pressão. O que é baixa pressão? Baixa pressão é quando nós temos a nossa atmosfera não descendente, mas sim ascendente. Isso é interessante porque quando nós temos a baixa pressão, nós temos essa ascendência que leva a umidade para a parte mais alta e provoca chuva. E ao mesmo tempo promove a entrada de massas de ar para ocupar o lugar daquela que ascendeu. E nós estamos aí no próximo dia 21 agora, a entrada do verão, exatamente quando o Sol incide exatamente sobre o Trópico de Capricórnio. Nós temos o maior dia durante o ano no nosso hemisfério. E a tendência é que nós tenhamos também uma maior quantidade de radiação. De acordo com o climatologista, isso significa que no feriado natalino deveremos ter tempo chuvoso na região. Bom, se nós temos nebulosidade, o Sol tem dificuldade de atravessar e esquentar a Terra. Então nós vamos ter temperaturas um pouco mais amenas enquanto nós tivermos predominância desse sistema de nebulosidade.
Então podemos esperar para o próximo Natal uma quantidade de nuvens significativa, formação de instabilidade em alguns locais e com predominância de chuva. Então nós podemos esperar temperaturas não muito altas, não muito elevadas e com possibilidade de chuva em qualquer momento do dia. Pois é, o IMET publicou aviso de chuvas intensas para esta segunda e terça-feira no Alto Paranaíba e Noroeste. Vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Presentes de Natal é na New Color. Óculos de sol em 10 vezes, sem juros. A terça-feira deve ser com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos municípios da região. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. Em Guimarães, de 18 a 24 graus. Em Presidente Olegário, de 20 a 26. Em São Gotardo, mínima de 17 e máxima de 25. E em Vazante, variação entre mínima de 20 e máxima de 27 graus nesta terça-feira. E aí choveu forte, choveu bastante hoje em Patos de Minas. Vamos dar uma olhada como é que está neste momento, nessa nossa câmera aí que mostra ali por cima da Fátima Porto, né? A gente olhar para esse lado ali da Fátima Porto, tempo bastante fechado ainda e com respingos, né? Chovendo aí com respingos, estava chovendo bem mais forte mais cedo, choveu forte também nos bairros desde a parte do meio-dia, 2 horas da tarde, em muitos bairros, muita chuva. No centro da cidade, a chuva veio mais forte por volta das 4 ou 5 horas da tarde. E agora à noite, bastante fechado o tempo ainda. Clima chuvoso. Dia 20 começa aí o verão, como disse o climatologista. E a gente vê que nessa transição ainda vai chover bastante, inclusive com essa perspectiva de chover no feriado de Natal. Vamos fazer um rápido intervalo. Já tem a análise da notícia aqui no NTV News. Você vai ver que a Rede de Combate à Violência contra a Mulher faz balanço das atividades e lança campanha. A Prefeitura de Patos de Minas autoriza, segundo reajuste esse ano, nas tarifas do transporte rodoviário rural, um aumento de 20%. E após divulgação de áudio na véspera da eleição da Câmara, prefeito afirma ter sido vítima de montagem. A Rede Patos realizou nesta segunda-feira a última reunião do ano e apresentou o balanço das atividades promovidas ao longo de 2022 para o combate à violência contra a mulher. Iniciada em 2021, a Rede Patos reúne todos os grupos relacionados ao combate à violência contra a mulher. Agora, em dezembro de 2022, a equipe encerra o ciclo de atividades e campanhas voltadas para esse trabalho e essa conscientização de que justiça, polícia civil e militar, órgãos públicos e privados, dentre outros, e a comunidade civil, podem e precisam estar juntos nesse combate. Trabalho que, num período de 1 ano, é visto com resultados de excelência. Um grande desafio era mostrar que era possível atuar em rede e com o diálogo interinstitucional. Então, tanto a organização governamental como não governamental e a própria comunidade, a sociedade civil organizada, poderia participar de mãos dadas. E isso foi esplêndido. Nós conseguimos avançar muito, tanto em Patos, quanto em algumas cidades e alguns municípios que compõem a nossa comarca, que é Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas. A pandemia trouxe o alerta para o quanto é urgente o trabalho de combate à violência, devido aos números registrados no ano, não só em Patos de Minas, mas em todo o mundo. E com a Rede Patos, o intuito é expandir o trabalho, não só para o atendimento e acolhimento às vítimas, mas também com o agressor, para a conscientização de proteção a essas mulheres. Infelizmente, nós tivemos fatos muito graves no ano de 2022, mas quando a gente percebe uma visão global, isso tem acontecido em vários locais. Então, a gente está precisando resgatar os valores do ser humano, o respeito ao próximo, a solidariedade, e por isso que a gente pensa num tratamento amplo, num tratamento global. Foram cerca de 5.000 pessoas alcançadas em eventos públicos, cerca de 140 visitas de prevenção à violência contra a mulher, blitz junto à Polícia Militar e ainda o projeto Justiça na Escola. Dentre os trabalhos a serem desenvolvidos para o próximo ano,
está a campanha de conscientização e de acesso à informação a ser realizada em bares e restaurantes da cidade. Mas esse projeto ele já vem, acontece em Belo Horizonte, a Associação dos Bares faz com uma arte, no qual a gente coloca em todos os bares porta-copos. A Nath Percy está aqui conosco, poderá falar mais com vocês a respeito disso, para que a gente coloque em todos os bares os nossos avisos. A gente vai distribuir aqui em Patos algumas bolachas, são aquelas que ficam às vezes debaixo do chopp, né, debaixo dos copos, e nessas bolachas vão ter alguns números que são fundamentais para que todos saibam. Como a doutora Solange falou, o 190, que é para caso de urgências, né, e emergências, e o 180, que é quando às vezes a pessoa quer fazer alguma denúncia, mas não quer se identificar, ou a pessoa quer conversar, quer saber mais, então a gente vai divulgar esses números lá. À frente da Rede Patos, a juíza Solange de Borba deixa Patos de Minas neste fim de ano, mas na certeza de que o trabalho, como ela diz, de formiguinha, está bem encaminhado e terá seguimento em 2023. A gente conseguiu passar por uma fase muito difícil com a pandemia e todo mundo foi guerreira. E eu saio daqui com profunda gratidão e uma honra incrível de carregar que hoje eu sou patense. Eu tenho muito orgulho, eu vou embora por questões familiares, porque eu quero curtir um pouco a minha mãe. Ainda é um trabalho de formiguinha, Paula, você me lembrou muito bem. Eu falo que a gente tem que ter muita segurança, muita tranquilidade e não esquecer que somos porque estamos com vocês. A Prefeitura de Patos de Minas autorizou o novo reajuste de passagem do transporte rodoviário e coletivo rural. É a segunda vez esse ano que o valor é reajustado. O aumento agora é 20%. Foi publicado no Diário Oficial de Patos de Minas desta segunda-feira a autorização da Prefeitura para novo reajuste de tarifa pela transportadora Abreu e Souza Limitada, que presta serviço de transporte rodoviário rural no município. Esse é o segundo aumento de passagens esse ano. Há 5 meses, a Prefeitura de Patos de Minas já havia autorizado o reajuste. Um dos trechos, a passagem que custava R$ 34,10, passou para R$ 40,79, quase 20% de aumento. Em outro, o bilhete que custava R$ 30,21, agora é R$ 36,31, reajuste de mais de 20%. É um reajuste considerável, né? Geralmente a gente tem esses impactos aí de reajustes a partir de janeiro. Este ano já é o segundo e veio no mês de dezembro aí um presente ruim para quem depende desse transporte. Comigo, Gui Boaventura, aqui na análise da notícia, nessa segunda-feira, percentual de 20% desagrada a todo mundo. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. 20% nesse último reajuste autorizado. Sim. Né? Porque na soma total dá quase 50% de reajuste esse ano num prazo muito pequeno. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa de mudar essa situação no Brasil. E é mudar no Brasil. Nós não podemos ficar com a nossa população, com determinados segmentos, na mão do bel prazer de algumas autoridades. Reajuste, trato entre uma empresa e o município, celebrado através de um convênio, celebrado através de um contrato, de uma concessão, seja lá de que jeito for, tem que estar escrito preto no branco. Como é que vai ser o andamento desse contrato, como é que vai ser o andamento dessa concessão. Nós não podemos ficar como nós ficamos aí nas mãos da Copasa. Nós não podemos ficar, a sociedade não pode ficar refém da atitude do prefeito de dar o aumento a hora que ele quer ou dar o aumento a hora que ele não quer. Tem que ter uma regra para isso. Você não faz um contrato? Sim. Então no contrato tem que clausular isso aí. Tem que ter uma cláusula para que isso seja celebrado de maneira justa, celebrado de uma maneira para durar. E outra coisa, acima de tudo, planejável. Claro. Quem usa um transporte desse aí, o transporte escolar, do rural, ele precisa, ou o transporte rural, ele precisa de ter uma previsibilidade de quanto ele vai gastar durante o ano,
de como é que é a vida dele para ele administrar. Sabe, não pode ficar, amanhã ele acorda, a passagem tem mais 20% de aumento. Não pode ser assim, né? A gente precisa de evoluir, a gente precisa de depender menos da vontade política dos nossos administradores e mais da vontade expressa num contrato, né, planejada, pré-fixada, para todo mundo saber para onde vai aquele contrato, que a prefeitura vai lá e assina um contrato com alguém em nosso nome. Porque os patrões somos nós. É o povo que é o patrão nessa situação. E aí não pode delegar. A gente precisa de mudar muita coisa nesse país. Você quer ver uma coisa a respeito de concessão e esse relacionamento é tão leonino, é tão cruel nesse país, porque hoje nós estamos aí às voltas com um problema muito sério com a CEMIG. Não sei nem se você vai falar sobre isso aí. Não, mas já adiantando, né, nós tivemos hoje uma queda de energia na cidade, tivemos aí uma queda de uma alta tensão, uma rede de alta tensão que arrebentou no centro da cidade por falta de manutenção preventiva da CEMIG, que não faz esse tipo de coisa mais, não faz essa manutenção preventiva, e a rede arrebentou e ficou com um cabo energizado no chão, no centro da cidade. Olha só o perigo que é isso. E além de tudo, para recompor isso aí, grande parte da cidade ficou um tempão e tem parte que ainda, pela informação que eu tive agora, ainda está sem energia. E aí onde é que fica o comércio? Numa época tão importante como essa, aí o comércio de um determinado setor, de uma determinada parte da cidade, Odair, perde um dia. Quem é que vai pagar esse prejuízo? E não é a primeira vez, né? E não é a primeira vez. Não, isso acontece sempre. Frequente. Né? Então, quem é que vai pagar esse... mas foi um cabo de alta tensão que arrebentou no centro. E daí? E daí é preciso ter um plano. A CEMIG é que tem que ter a solução disso na mão e não deixar o seu fornecido, o seu consumidor, passar por esse tipo de perrengue. Ele não pode tomar prejuízo porque a CEMIG teve um problema. Quem é que vai pagar isso? Sugiro, inclusive, que ajunte todos os comerciantes e entrem na justiça contra a CEMIG para ser ressarcido esse prejuízo, né, para o lucro cessante desse comércio que deixou de vender loja, padaria, posto de gasolina, tudo isso aí. É um absurdo acontecer isso aí, porque não está previsto isso no trato de relacionamento entre o concessionário e o concessionário e o cliente, né? Quem cede para o concessionário, para a concessionária. Vamos mudar de assunto um pouquinho, Gui. Um vídeo que circula nos grupos de conversa, com falas que seriam do prefeito de Patos de Minas, chama a atenção pela postura atribuída a Luiz Eduardo Falcão. Nas vésperas de eleição na Câmara Municipal, o prefeito teria opiniões diferentes em relação aos vereadores sobre o que é exposto publicamente e o que pensaria nos bastidores. Mas o chefe do executivo disse que o vídeo foi editado e que não responde ou corresponde à realidade. O vídeo que circula nos grupos de conversa chama a atenção. Nele aparece um trecho da fala do prefeito Luiz Eduardo Falcão em reunião na Câmara de Vereadores na semana passada. Então não estamos lá no executivo para ajudar alguém especificamente, muito menos prejudicar grupo A ou grupo B, e sim trabalhar pelo melhor, pela população. Na sequência tem um áudio que seria do prefeito em que ele diz que não apoiaria vereadores que não estivessem ao seu lado ou votassem com o vereador Bartolomeu. E ainda do lado de casa ainda tem um prefeito para ajudar. Eu não vou ficar ajudando esse povo e não votar com a gente não, cara. Estou começando a tomar uma postura mais firme nesse negócio da Câmara. Vereador que não ficar do meu lado for votar em Bartolomeu, eu não vou atender do mesmo jeito que vou atender os outros, não. Em resposta, o prefeito de Patos de Minas explicou nesta segunda-feira que o vídeo foi uma montagem e não procede. As informações foram extraídas em tempos diferentes. Pegaram um vídeo meu
da última reunião da Câmara, onde eu fui para agradecer pelos trabalhos de 2022, dizer que apesar de eventuais divergências aí, a gente está colocando Patos acima de tudo, e juntaram com um áudio de 23 de dezembro de 2020, eu até localizei aqui no meu celular, está num grupo do Podemos, que estão lá o Zé Eustáquio, vereador, o Gladstone, vereador, a Sandra Gomes, vice-prefeita, e eu. E, infelizmente, estão descontextualizando, né, colocando esse áudio como se fosse referente à eleição de agora. E, na época, era uma situação completamente diferente. Eu tinha acabado de ser eleito, enfrentando a Béia do Democratas, e o Bartolomeu era candidato a presidente da Câmara do Democratas também. Tinha um clima todo assim de que às vezes poderia ter um boicote à nossa gestão, travar as pautas todas. Então isso nem teve andamento. Pois é, nós procuramos o vereador Bartolomeu para comentar a questão, mas não conseguimos a resposta dele. A eleição para escolher os novos membros da presidência da Câmara Municipal de Patos de Minas acontece nesta terça-feira. A primeira chapa foi inscrita no final do mês passado. Tem como presidente Gladstone, primeiro vice-presidente Mauri da JL, o segundo vice-presidente é o Cabo Batista, primeiro secretário o professor Delei e o segundo secretário Carlito. As chapas podem se inscrever até ali antes do início da votação. Gui Boaventura, e aí nós temos uma resposta do prefeito com relação a esses áudios. Ele afirma que é um áudio antigo, que estava num grupo ali restrito, mas que ainda assim vazou. Pois é, analisando dos dois lados, eu vou falar primeiro do áudio do prefeito. O prefeito falou realmente aquilo, porque é incontestável. O que ele falou é incontestável. E a parte que ele fala a respeito deixa explícito o toma lá da cá, é coisa que a nova política bateu tanto e continua aí fazendo, né? Desse mesmo modo. Isso está claro, ali está claro, está cristalino. E é uma atitude que pode ser agora, ou pode ser um pouco antes, ou pode ser um pouco tempo depois, porque ele começou, ele está no segundo ano, fechando o seu segundo ano de mandato, então não tem tanto tempo assim, ele já inicia o seu mandato com esse tipo de prática, e é essa filosofia adotada por ele, está claro no que ele diz, então o prefeito é réu confesso. Nessa situação, ele é réu confesso. E acho que ele não tem que dar explicação. Acho que a postura dele já está dita pelo áudio que foi divulgado aí. Ponto final. Porque não tem explicação. É tão claro, cristalino, que não precisa de explicação. Agora, quem tem que se explicar é a Câmara Municipal. É o outro poder que permite uma ingerência externa na atuação dos seus vereadores. A delegação do povo para cada vereador está sendo usurpado, ou eles estão deixando isso ser usurpado pelo prefeito. E isso, a culpa é de quem deixa isso acontecer. E quem deixa isso acontecer são os próprios vereadores. Eu falei hoje no programa, eu vou repetir aqui. Eu conversei com um dos vereadores a respeito de um outro caso e perguntei se ele não ia tomar uma providência. Ele falou, eu não vou tomar providência porque eles me caçam. Eles juntam lá e me caçam, como caçaram o Marquinhos das Bananas e como caçaram o Lázaro Borges. Então, ele teme. Então, os vereadores estão realmente lendo nessa cartilha do toma lá da cá. E eles é que precisam explicar, porque eles têm uma outra delegação do povo. A eleição do prefeito é uma coisa, a eleição para vereador, quando o cidadão elege um vereador, um deputado federal, ele elege na esperança de que esse parlamentar vai exercer a sua função, a sua prerrogativa legal, que é de, primeiro, fabricar leis cobrindo as necessidades do povo, e num segundo e não menos importante momento, fazer a fiscalização do poder executivo. Se o poder executivo trata o poder legislativo da maneira que está sendo tratado em Patos de Minas, em que momento esses vereadores que estão aí na prática, como disse o próprio prefeito, do toma lá da cá, né, da troca de
de liberação de favor, de liberação de pedido, de indicação ou de qualquer outra coisa, em troca do apoio incondicional ao governo, votando aquilo e cumprindo a vontade do prefeito, em que momento ele vai cumprir a vontade do povo? Em que momento ele vai, de fato, fiscalizar o executivo? Então, quem deve essa explicação para o eleitor são os vereadores, que estão sendo criticados na rua. Hoje o que eu recebi de mensagem, o que eu fui questionado a esse respeito aqui em Patos foi uma barbaridade a respeito desse vídeo e a respeito principalmente da postura da Câmara. É preciso que haja uma resposta. Se a Câmara não falar nada, se os vereadores não disserem nada e não se manifestarem a respeito disso, estão tornando cada vez mais verdade aquilo que está entendido pelo povo a respeito do que ouviu no áudio e no vídeo divulgados aí em relação ao que disse o prefeito. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. Depois você vai ver que sexta fábrica de empresa de laticínios será instalada em Santana de Patos. Região é a maior bacia leiteira de Minas. Você vai ver que Patos de Minas registrou mais uma morte por Covid e 421 casos ativos da doença. E Câmara Municipal de Lagamar instala a comissão processante para investigar prefeito por suposto faturamento em compra de madeiras. A empresa de laticínios Porto Alegre anunciou a expansão dos negócios com a construção da sexta unidade da fábrica em Santana de Patos. A escolha da região foi estratégica, pois é a maior bacia leiteira de Minas Gerais. A unidade será centro de distribuição para atender, além do Alto Paranaíba, também o Triângulo Mineiro, Distrito Federal e Goiás. A empresa pretende dobrar de tamanho até o final de 2026 com investimentos de R$200 milhões. Hoje, a captação de leite é de cerca de 1.150.000 litros por dia de 2.500 produtores rurais. O Laticínios Porto Alegre tem 5 fábricas, 3 delas em Minas. Ponte Nova, Mutum e Antônio Carlos. Além disso, uma no estado do Rio de Janeiro e uma no Espírito Santo. A gente vai mudar aqui de assunto porque subiu para 614 o número de vidas perdidas para a Covid-19 em Patos de Minas. A vítima, um homem de 85 anos, faleceu no dia 14 de dezembro. As informações constam no painel Coronavírus da Secretaria Municipal de Saúde, que está aí na tela, e de acordo com os dados, são mais de 400 casos ativos da doença. Pelo menos 9 patenses estão internados, 6 em leitos clínicos e 3 em UTI. E aí, quando se considera toda a rede hospitalar, são 14 pessoas internadas, 11 em leitos clínicos e 3 em UTIs. O total de infectados desde o início da pandemia chegou a 38.262 e os casos tratados somam 37.218. A gente volta para o noticiário político, porque por 5 votos favoráveis e 3 contrários, a Câmara Municipal de Lagamar formou comissão processante para investigar um suposto caso de superfaturamento na compra de madeiras que teria sido praticado pelo prefeito Auro José. Os vereadores Abedon Modesto Thiago, Silas Vieira de Oliveira e Daniel Lopes instalaram a CPI pelo superfaturamento no pagamento de notas de empenho pelo município de Lagamar, sem a devida entrega da mercadoria e sua não utilização por este, correspondente a 44 metros lineares de tábua e 2.687,67 de madeira serrada em vários tamanhos, não tendo sido justificada a utilização de 1.200 metros de madeira serrada, bem como sua utilização, que pelas notas de empenho seriam utilizadas para a manutenção das pontes ou mata-burros, das estradas vicinais, bem como a reforma das pontes de córregos. Segundo a denúncia, o município de Lagamar se recusou a justificar onde e quando foram utilizadas as cerca de 1.144 estacas de diversas medidas. No início deste ano, verificações de superfaturamento na compra de madeiras realizada pela Prefeitura de Lagamar foram feitas. Após a investigação por meio de CPI, foi decidido que o Ministério Público avaliará para prosseguimento ou não. Enquanto aguarda a decisão, Ana Alves da Cruz, moradora da cidade, apresentou denúncia, onde afirma que foram gastos R$ 5.362.700, mas que todo o valor não consta em notas. Como eu venho acompanhando as reuniões da Câmara, eu logo me interessei por essa parte dessa denúncia da CPI das madeiras. E
Então eu peguei o processo de licitação, peguei o processo da CPI, muitas folhas e averiguei tudo. E então descobri que tem coisas muito erradas. Por exemplo, as notas fiscais superfaturadas. Existem compras que o próprio Valmir Demétrio fez, que foi o vencedor da licitação. Ele fez em duas empresas aqui, Brasil Minas e Ferreira Matos, sem notas fiscais. Como assim? Isso não pode acontecer, é nosso dinheiro que está em jogo, entendeu? E eu fiquei muito chateada e resolvi fazer a denúncia. Comprar a madeira. Disseram que é para fazer mata-burros, pontes, mas os vereadores que promoveram a CPI, eles visitaram todos os lugares, fizeram atas com o moço do cartório, registraram tudo, não existe madeira nenhuma. Essa madeira foi paga, mas ela não existe, entendeu? Investimento de mais de 5 milhões em madeira, as notas fiscais dão mais de 200 mil, né? E não existe essa madeira. Ele não fala onde ela está, não tem como, não existe. Após votação com a ausência do parlamentar Abdon Modesto e substituição do vereador Bolivar Antônio Teixeira por ter sido citado na denúncia pela suplente Luciana, a denúncia foi aceita por 5 votos favoráveis contra 3, sendo instalada a comissão processante para cassação do prefeito Auro José Pereira do União Brasil, a partir dos fatos apurados pela CPI por superfaturamento. Desta forma, a comissão ficou da seguinte forma: como presidente, o vereador Silas, relator Daniel Lopes e Giovanni, membro vogal. Mas houve discordância na definição dos cargos. Eu estava discordando de alguns fatos bem relativo ao desconhecimento da gente. Como, por exemplo, no início, um vereador que não está nem presente na reunião, o procurador da Câmara queria que ele fizesse parte da comissão processante. Isso não existe. O cara não estava. E aí depois do sorteio feito, aí não colocaram ele não, porque protestamos contra. Depois, para fazer o sorteio, entramos para a sala, os 3 sorteados, e lá não houve acordo. Simplesmente um falou assim: eu não quero ser presidente. O outro já falou: eu vou de presidente e você de relator. Então quer dizer então que o vereador elegeu a colocação dele e a do outro já ao mesmo tempo. Então eu não posso ser um membro vogal forçado. Para o senhor, hoje o senhor está sendo forçado a participar dessa comissão? Sim, com certeza, com certeza. Então, inclusive foi feita a proposta, eu propus, falei: olha, se for pelo sorteio, qualquer colocação me serve. Mas assim eu estou sendo forçado. E aí é onde fica a minha capacidade, a minha dignidade. Eu ser forçado a fazer uma coisa que não é justa. Eu não fui sorteado, não fui iluminado, nem nada. O jurídico e os parlamentares membros da comissão não quiseram se pronunciar sobre o assunto. Além disso, houve questionamentos sobre a entrega da pauta e denúncia para os vereadores. Quando um vereador ele recebe a ordem do dia sobre os assuntos a ser tratado e votado na próxima reunião, a gente só tem condições de votar, seja favorável ou contrário, quando se tem a devida ciência do que se trata aquilo, né? Então, acredito que sim, entregar um pedido às 14h03 extrapola todos os limites de tempo, com certeza. A comissão terá 90 dias para realizar os trabalhos. Após este período, as apurações irão para plenário para votação e assim os vereadores decidirão pela cassação ou não do prefeito de Lagamar. Nesta reunião participou a procuradora do município, que na ocasião representou o prefeito, que preferiu neste momento não se pronunciar. Disse ainda que ele irá falar a respeito do assunto após ser intimado. Lagamar tem uma movimentação, né, nessa atual legislatura de muita confusão, né? Sempre Tanto teve. Executivo e legislativo, né? Lagamar sempre foi uma cidade muito ativa politicamente. Agora, em relação a essa comissão processante, a tudo que o vereador falou aí a respeito de como foi feita aí essa comissão, como foi escolhido os membros dessa comissão, é preciso observar a legalidade disso, viu?
Senão vocês vão trabalhar, e ali na frente um advogado de defesa vai arguir um item irregular, se torna inviável aí, torna ilegal essa comissão, pronto, foi tudo por água abaixo, o trabalho vai tudo por água abaixo. Agora, a comissão processante, a intenção lá é para caçar o prefeito, né? Estão procurando lá as coisas e provas e dando um jeito para caçar o Auro, para caçar o prefeito. Não sei nem se ele tem culpa ou se não tem culpa. Isso é para isso que vai ser feita essa comissão processante. É para isso que surgiu a oportunidade de fazer uma comissão que vai fazer todos os levantamentos, levantar provas e contraprovas, ouvir um lado e ouvir o outro, né? Para levar depois para plenário uma conclusão, um voto do relator, né, que faz o relator aprovado pelos outros 2 membros da comissão, e esse relato dele é votado no plenário, que aí é soberano, se cassou, cassou, se não cassou, não cassou. Mas é preciso tomar muito cuidado para fazer as coisas tudo dentro da legalidade, porque aí há, na colocação da matéria e na colocação da fala dos vereadores, algumas dúvidas que são importantes. É preciso observar isso aí. A assessoria dos vereadores e a assessoria da Câmara deve se juntar para entregar um caminho legal para um lado ou para o outro, sabe? Para clareza aí para o povo de Lagamar. E o jornalismo da NTV vai continuar de olho, né, nessa movimentação e nos desdobramentos aí dessa comissão que terá 90 dias para poder avaliar tudo isso. Nós falamos agora há pouco com relação à chuva, choveu forte em Patos de Minas, nesse momento não está chovendo, né, apenas chuvisco, mas nós tivemos aí um volume alto de água, novamente, como já é característico, né, no córrego do Monjolo, Gui. E esse transbordamento aí, né, essa água que vem em volume, a calha não aguenta, acaba despejando ali pela Fátima Porto. Olha, em relação a Fátima Porto, eu tenho só uma coisa para declarar. Tem verba aí, tem dinheiro para fazer canalização do córrego, para fazer um punhado do córrego. É preciso fazer interferência na Fátima Porto para minimizar esse tipo de problema. É preciso gastar dinheiro com a Fátima Porto, não para, olha, estamos canalizando as pontes, olha lá, as pontes retêm a água. É só subir um pouco mais, as pontes ancoram, né, essa água aí, e ela vai subindo cada vez mais para trás e causando cada vez mais estrago. É preciso que haja uma intervenção nisso aí, é preciso que busque dinheiro, porque Patos não tem dinheiro para isso, mas para consertar essa obra, ou pelo menos para dar uma otimizada nessa obra que hoje é extremamente necessária para a cidade. É preciso melhorar isso aí, mas é preciso melhorar a pista, nós precisamos ter um levantamento de pista para ter um pouco mais de condição da caixa do córrego do Monjolo receber essa quantidade de água aí que ele recebe. Uma chuva como deu essa de hoje aí, que começou por volta de 5 horas da tarde, até agora olha o estrago que fez, olha a quantidade de água que tem no córrego do Monjolo. Então é preciso de ter foco, mas um foco correto e não mais obra eleitoreira, só para falar que está fazendo. É preciso que faça uma intervenção na Fátima Porto, mas que tenha um resultado justo, um resultado lógico e um resultado técnico para que o povo possa usar essa via com segurança. É isso. Obrigado, Gui. Análise terminando. O News também. Amanhã tem mais. Boa noite para você. Boa noite ao nosso telespectador. Boa noite. Obrigado pela companhia e até amanhã.